verdadeiramente bombástico isso que aconteceu. Felca expõe uma rede de pedó e de pais irresponsáveis na internet. E eu vou comentar nesse vídeo aqui quem são os culpados. Mas como esse assunto está sendo amplamente divulgado, pode ser que você que está vendo esse vídeo veio pela primeira vez no meu canal e eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Anderson Reis, há 22 anos eu sou missionário católico, palestrante itinerante pelo Brasil, em várias partes do mundo. Eu sou casado e muito bem casado, tenho 5 filhos maravilhosos. E você que veio aqui se inscrever no meu canal, uma grande alegria para o meu coração, poder edificar a sua vida com a palavra de Deus, com a palavra da igreja. E eu também aproveito para pedir, se você gostar desse vídeo, você curte, comente e compartilhe, porque é uma oportunidade única que Deus está nos dando para salvar a família e você vai entender o que eu estou dizendo ao longo do vídeo. Então eu começo com a primeira questão que eu meditei, que eu me perguntava vendo toda essa estrutura do vídeo do Felca. Quem são os culpados? Tá? Então eu meditei e eu fui buscar na fonte, usando um doutor da igreja chamado Santo Afonso Maria de Ligório, que está no livro da nossa editora aqui, Paternidade e Masculinidade, na página 23, ele vai falar assim, ó: um pai não pode jamais abandonar os deveres que tem para com os filhos. E qual que é o dever que o pai tem para com os filhos, vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório? Cuidar da alma e nutrir o corpo. E qual que é o dever de um pai ensinando o filho a cuidar da sua alma? Ele tem que ter vida de oração. Na vida de oração ele vai criar uma amizade com Deus. Na amizade com Deus ele vai ter luz sobrenatural na sua inteligência. Ele vai ter a convicção que aquilo que ele está fazendo é um erro. E aí Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que a graça de Deus é nos dada para fazer o bem e evitar o mal. O pai educando bem o filho numa situação dessa, o filho ele vai ter uma ojeriza desse tipo de comportamento. Então eu posso começar a falar sobre o meu filho Gabriel. O meu filho Gabriel, quando ele vê uma mulher má vestida, ele tampa os olhos. A minha filha, a Maria Clara, não teria coragem de colocar uma roupa mostrando partes do corpo. Por quê? Porque ela vê o exemplo da mãe, ela é muito bem educada em casa, eu falo pelos dois que são maiores. Então, por causa da educação, da beleza que eles veem dentro de casa, da alegria, da convivência, dos passeios que a gente faz na praça, da boa convivência, da oração, eu e a minha esposa, como pais, estamos cumprindo os nossos deveres de fazê-los amar a Deus. E aí vai dizer Santo Tomás de Aquino que quanto mais uma pessoa se aproxima do céu, mais ela se afasta das coisas da terra. E, consequentemente, quanto mais o amor de Deus está dentro de mim, menos o pecado tem força na minha vida. Agora, se o Santo Afonso diz que esse é dever fundamental dos pais, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Família que não tem poder do Espírito Santo vira morada de demônios. Quando os pais negligenciam os seus deveres, de dar aquilo que é o mais importante para a vida de uma criança. Está lá em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado em acréscimo. Quando os pais ensinam verdadeiramente, genuinamente, a amar a Deus, eles são exemplos disso, os filhos automaticamente vão ter nojo, ojeriza dessas coisas, né? Então eu falo, ensina os filhos a amar a Deus e a exemplo de Deus dentro de casa, porque um dia que eu fui educar a minha filha Maria Clara para explicar para ela quem é Deus, eu falei, filha, imagina um Deus cheio de amor, de clemência, de bondade, de alegria, de misericórdia. Ela falou, pai, eu falei para ela, né, imagina um pai assim. Ela falou, esse pai é você. Então o pai, a mãe que se esforçam para ser esse reflexo, eles tiram o filho dessa esteira da possibilidade de ter essa vida nojenta, de impureza. Por quê? Porque ele está acostumado com o belo e com a virtude, e isso dá certo. Não só dá certo porque um santo está dizendo, mas eu estou provando isso diariamente e com uma alegria inenarrável na minha própria família, tá bom? Então, veja bem, pais que negligenciam a educação moral e o mais importante, a educação espiritual dos seus filhos, em vez deles colocar as crianças no colo de Deus, eles colocam as crianças no colo de Satanás, tá bom? Então, o padre Miguel Fuentes, ele vai falar no livro Pai Ausente sobre as feridas profundas deixadas por quem negligencia a presença paterna. Feridas que atravessam décadas, que mudam destinos e muitas vezes destroem almas.
E eu digo a vocês, falando olho no olho, eu fui um rapaz que foi abandonado pelo meu pai. O meu pai me abandonou quando eu tinha 3 anos de idade e infelizmente eu sofri abuso sexual na minha vida. Eu fui um garoto que me misturei com conteúdos adultos e coisas erradas quando eu tinha 5 anos de idade. Passei parte da minha vida na questão da pornografia. Quando eu tinha 14 anos eu levava mulher casada e apresentava para minha mãe dentro de casa e tendo uma vida de muita impureza. Isso também afetou muito a minha capacidade intelectual. As pessoas que conhecem o meu testemunho sabem que eu repeti 8 vezes e fui expulso de 6 escolas. Então, quer dizer, essa ausência paterna trouxe uma ferida muito profunda na minha vida. E aí, eu já começo a falar de um assunto importante. Quando eu estou nos meus atendimentos terapêuticos, eu percebo todos os homens que me chegam, que têm problemas moral, feridas, muita insegurança, assim, são coisas sérias, psicologicamente dizendo e a nível de pureza. Eu vejo que são homens que não tiveram a presença paterna. E aí quem não tem um bom pai, ele tem a tendência também de não ser um bom pai e negligenciando os deveres fundamentais. Mas aí que vem uma coisa, isso é regra na vida de uma pessoa? Eu digo que não. Por quê? Porque senão eu não conseguiria estar fazendo esse vídeo para você cheio de paz e alegria no meu coração. Por quê? Porque todos os dias eu me esforço para ser um pai que dá do seu tempo para os seus filhos, dá de si mesmo, dá uma boa catequese. As pessoas que acompanham o meu canal sabem muito bem que eu mudei de São Paulo para morar no interior, onde eu moro hoje, em Jaú, por causa de uma escola católica que tem aqui. Louvado seja Deus, até você pode pesquisar na internet, porque é a coisa mais linda do mundo, Instituto Regina Coeli, escreva Regina Coeli, onde eu coloquei os meus filhos numa boa escola católica para serem nutridos pelo amor dos professores, por uma boa educação, por uma boa catequese. Então, existe na minha vida e na vida da minha esposa, um esforço mútuo para levar os nossos filhos no caminho das virtudes e, consequentemente, para a salvação da alma deles. Agora, significa que porque eu não tive um bom pai na minha vida, que eu tenho que reproduzir todo esse comportamento? Não. Sabe por quê? Porque a graça de Deus estabeleceu-se na minha vida e eu correspondi a ela. Não se esqueçam, meus irmãos, que Apocalipse 21:5 vai dizer que eis que renovo todas as coisas. Mas tem pais que têm tanto amor pelos filhos que correspondem à graça de Deus, buscando serem amor para despejarem nos filhos isso. Mas tem pais que negligenciam seus deveres. Tem pais que não querem, que são negligentes com a oração, que só procuram as coisas do mundo, que só procuram dinheiro, que só procuram fortuna, que só procuram os prazeres momentâneos deste mundo. E aí que é o grande problema. Esse é o tipo de pai que joga verdadeiramente os seus filhos no colo de Satanás. São esses tipos de pais obcecados por dinheiro, que têm a inteligência vendada pelo príncipe das trevas e que têm a coragem de entregar os seus filhos na mão desses mercadores, essas pessoas aliançadas com Satanás para destruir a vida dos seus filhos. E aí eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, você vai se indignar? Como que pode isso? Mas bota a mão na sua consciência e faz o exame e diz que tipo de pai que eu estou sendo e que tipo de mãe que eu estou sendo. Se o seu filho morresse agora e você estivesse na borda do caixão dele, você se alegraria com o tipo de pai e de mãe que você foi? Se você recebe uma notícia hoje que você tem 15 dias de vida, não mais do que 15 dias de vida, você olha para a sua história e você vai morrer em paz dizendo: eu fui um bom pai, eu fui uma boa mãe? Você está com a consciência limpa de que você está cumprindo os seus deveres fundamentais? Porque eu lembro quando eu trabalhei numa empresa de telemarketing e a mulher que foi dar palestra diz: eu tenho 2 empregos, eu trabalho dia e noite para dar tudo o que os meus filhos querem. E dentro de mim eu pensei: os seus filhos não querem tudo que você tem para dar. Eles querem a sua presença, o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, a sua responsabilidade e a sua educação. E aí? Diante dessa situação em que Deus expôs esse caso, em que Ele jogou à luz do dia, você chegou a pensar que os culpados por isso muitas vezes são os pais? E você chegou a botar a mão na sua consciência olhando para você quem eu tenho sido? Entendeu? E aí é que é duro a gente lembrar daquela passagem
de Eclesiástico 10:10. Nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega a vender a sua alma, mas ele não vende somente a sua alma, ele vende a alma do filho. E olha isso daqui, ó. Para os pais que estão assim, enquanto você enche a sua conta bancária, o diabo esvazia a alma do seu filho. Enquanto você coleciona viagens, o seu filho coleciona traumas. Gente, a quantidade de gente que eu trato aqui no meu consultório, eu atendo tudo online. E a quantidade de pessoas que a minha esposa trata, né? Nós somos um casal de terapeuta focado em problemas familiares. Inclusive, eu vou deixar aqui o nosso contato. Se você precisar de uma ajuda terapêutica, você pode nos procurar. Mas a gente trata disso. Filhos que colecionaram traumas. E muitos pais que têm vidas de viagem, de dinheiro, os filhos tudo traumatizado por causa de negligência. Enquanto você bebe seu vinho caro, seu filho bebe veneno moral. Enquanto você paga por luxo, seu filho paga com a pureza. Mostra no... Se você não viu o vídeo do Felca, entra lá no canal dele. A mãe vendendo fotos da filha. A mãe tem luxo, mas a filha dela paga com a pureza. E com uma rede de pessoas interessadas, dos pedó nesse tipo de assunto, e a mãe tendo dinheiro, e as fotos e os filhos dela, de uma criança, rodando em sites pelo mundo inteiro, rodando em grupos do Telegram, em grupos de tantas mídias sociais. E aí eu me pergunto, essas pessoas têm noção do que pode acontecer com a alma dela? Porque Santo Antônio Maria Claret vai dizer, se um pai desse é condenado no inferno e uma mãe, o filho vai chegar diante do diabo e vai falar, não foi você que me trouxe ao inferno. Ele vai olhar para o pai ou para a mãe, foi você que me trouxe ao inferno, negligenciando os seus deveres para comigo. Aí eu entendo a palavra de Jesus. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí eu chego e peço para vocês. As pessoas estão buscando dopamina barata, arrastando conteúdos de mídia social para cima sem aprenderem nada, elas não conseguem ver um vídeo de mais de 5 minutos, mas você que ficou até aqui agora, dá para você colocar a mão na sua consciência e pensar um pouco na sua vida depois desse vídeo? Você conseguiria, por exemplo, compartilhar para também pedir para as pessoas, reflitam, porque essa situação que Deus está nos permitindo é uma graça enorme, porque muitas famílias vão ser visitadas pelo Espírito Santo a fim de que botem a mão na consciência. E até já falo antes do final do vídeo, muitas coisas que eu estou tirando é de um kit que a gente preparou aqui para o Dia dos Pais, onde tem esse livro aqui, ó, O Pai Ausente. Isso daqui explica o tipo de trauma que um pai ausente cria na vida de um filho. Você vai entender muito mais a gravidade lendo uma coisa dessa. Esse livro aqui, ó, O Marido, o Pai, o Apóstolo, que ele vai falar dos deveres de um homem, como marido, como pai, como apóstolo, né? O que ele deve fazer com a sua esposa, com seu filho e na sociedade. E esse livro aqui que é uma bomba, Paternidade e Masculinidade, que foca em questão de educação dos filhos, usando Santo Tomás, Santo Afonso. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu estou falando agora porque, sei lá, no final tem muitas pessoas que não vão ver, e eu prefiro que as pessoas vejam porque isso daqui está com 30% de desconto, e se as pessoas lessem isso, elas teriam um direcionamento. Isso daqui ajudaria a salvar demais a família delas. Mas agora eu quero entrar num ponto. Esse ponto é um dos pontos que me faz pensar muito, porque eu já conhecia esse cara do vídeo, o Ítalo. E sinceramente, eu sentia nojo de ver o conteúdo dele, o comportamento dele. E aí eu pergunto para você, como que um homem consegue ter uma conta aberta na internet com 13 milhões de seguidores colocando menores de idade em conteúdos inapropriados e ninguém faz nada? Cadê o conselho tutelar? Onde está o governo? Onde estão as autoridades? Eu até pergunto, né? Cadê a voz das autoridades eclesiásticas que poderiam defender esta causa? E agora, só porque o Felca expôs alguns influenciadores para pegar o hype, resolveram abrir a boca? Mas estão abrindo por amor? Eu faço conteúdo há 22 anos pela internet. Tinha vídeo no meu canal do YouTube que isso daqui era mato. E os meus seguidores sabem que eu sempre comprei briga por causa que eu tenho temor a Deus e amor aos vulneráveis. Mas muitos vão falar agora porque o assunto está em alta para ganhar seguidores. Mas será que se importam realmente? Será que tem paixão pelas almas, amor mesmo? Que se importa com isso? Será que eles sabem a gravidade do comportamento desse filho das trevas com essas crianças?
As pessoas estão ocupadas demais com seu próprio conforto para se importarem com a defesa dos indefesos. E só faz isso quem ama de verdade. E pior, esse influencer, gente, está fazendo isso abertamente, o que os satanistas fazem ocultamente. Já não se escondem mais. Eles fazem debaixo do sol a destruição da inocência. E o que esperar de uma nação que assiste e não reage? São poucas pessoas que reagem. Ele posta vídeo ao lado de pastores protestantes, como tem uma pastora que é a pastora do Pix. Eu não posso chamar aquela mulher de pastora, que é a Renálida. Aí tem uma outra jovem que é uma tal de Vitória Souza. E eu vi um vídeo dele há um tempo atrás, chorava. E aí eu pergunto, o que significa aquela lágrima? Não é arrependimento, meus irmãos. Isso eu garanto para vocês. Porque nosso Senhor vai dizer em São Mateus 7,20 que pelos seus frutos os conhecereis. Aquilo é emotividade vazia. Porque se fosse fruto de conversão, ele não estaria fazendo esta coisa. Ele abandonaria essa vida imoral e as imoralidades que ele comete. Mas graças a Deus aconteceu o que Santo Agostinho diz. Quando Deus permite um orgulhoso continuar com a sua obra para ele casar mais fundo a sua cova. Ele ia fazendo achando que estava tudo bem. Numa ilusão tremenda. Mas a casa caiu gostoso. E seria bom que de vários outros influencers no Brasil também caia. E aqui eu vou falar uma coisa que talvez você não sabe. Você precisa entender. Isso que eu vou falar é grave. 3 vozes da igreja. A primeira de um doutor, São João Crisóstomo. Não há pecado que clame tão alto ao céu contra o de corromper a inocência de uma criança. Você tem noção dos castigos que o Brasil pode sofrer por causa dessas atrocidades? Santo Afonso, Deus reserva os mais terríveis castigos para aqueles que arrastam as almas inocentes ao pecado. E São Pedro Damião, os que maculam a pureza dos pequenos atraem sobre si a vingança mais terrível do Altíssimo. Satanás tem preparado uma ciranda comunista, socialista para o Brasil. Eu digo que essas coisas aqui ajudam e muito a fortalecer os poderes do inferno. Porque isso daqui é o que está em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Se a nossa nação brasileira, meus irmãos, não se levantar contra essa vergonha, não serão apenas os inocentes que sofrerão. A história mostra que povos inteiros já foram entregues à ruína quando houve uma tolerância à perversão dos pequenos. E a Sagrada Escritura vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos capítulo 1, versículo 18. O clamor dessas crianças, desses adolescentes estão chegando ao céu. E se nós não fizermos nada, os castigos que virão sobre essa terra serão proporcionais ao tamanho da covardia com que fechamos os olhos. Deus usou do Felca. Eu não vejo esse homem como uma pessoa muito afetuosa à fé. Eu não conheço muito da vida dele. Mas eu admirei ele como homem, a virtude da coragem que ele teve de se expor. E a graça desse vídeo ter viralizado e de chegar diante de tantas pessoas. Porque há um tempo atrás foi feito um filme com o tema onde tratava o som da liberdade, onde católicos como Mel Gibson, o Eduardo Verasteg, Timbaland e aquele ator que fez A Paixão de Cristo, não me ocorre o nome agora, fizeram um filme sobre isso. Houve uma perseguição tenebrosa, porque vocês imaginam a indústria por trás disso, o que não envolve? O filme teve ampla perseguição, mas Deus fez com que o filme tivesse um amplo sucesso. Por que vocês acham que Deus está gritando sobre o mundo por causa dessas questões? Por que você acha que esse filme fez amplo sucesso? Por que você acha que Deus está permitindo isso? Porque a criança sofrendo demais com essa rede, isso daí é o que vai para as telas. Nós não temos noção do que acontece no oculto.
Então é hora de reagirmos, é hora de pedirmos que o governo, que as autoridades se manifestem e na onde pode chegar a extensão das nossas mãos, precisamos agir de alguma maneira. E outra coisa que eu quero meditar com vocês rapidamente, não foi à toa que Deus permitiu que isso viesse à tona 3 dias antes do Dia dos Pais. Então reveja você como pai, você como mãe, sobre a questão do seu posicionamento e da sua educação, porque isso conta muito. E mais uma vez eu digo para vocês, aproveitem esse kit que eu estou ofertando para vocês. Isso daqui é um trabalho de uma seriedade absurda que pode abrir a sua inteligência para os seus deveres fundamentais. Esposa que está vendo esse vídeo, compre. Dê esse kit para o seu marido. Homem que está vendo esse vídeo que é pai, pega para a sua melhoria pessoal. E se você ainda não é casado e deseja casar, se instrua para o que o futuro vai cobrar de você como deveres fundamentais. Então está aqui mais uma vez o pai ausente, crise de paternidade, a paternidade e masculinidade. Esse livro aqui foram textos que eu organizei de Santo Afonso, Santo Antônio Maria Claret, o Santo Tomás de Aquino, o Padre Michael Miller, o Padre Manuel Bernardes, aqui a nata da educação, ficou muito bom essa organização de texto. E esse livro aqui que moldou o meu caráter, que eu medito ele há anos até hoje, que ele me ajuda a ser um melhor esposo, um melhor pai e fazer um apostolado. Então o link está aqui embaixo com 30% de desconto, né? Mais uma vez eu falo que eu atendo como terapeuta com muito amor, eu e a minha esposa. Então eu me chamo Anderson Reis, a minha esposa se chama Thaís, ela tem pego bastante caso de mulheres, eu tenho pego bastante caso dos homens, então se precisarem o nosso número vai estar aqui embaixo. E também eu quero dizer para vocês que nós estamos preparando algo para a vida espiritual do povo brasileiro. E eu estou trabalhando seriamente por isso, porque eu percebo que as pessoas não estão entendendo como avançam, e eu estou me comunicando com a minha base no grupo do WhatsApp para algo que eu vou estar preparando para eles, e aí você pode estar incluso nisso se você quiser. Como? Eu vou deixar aqui um link do nosso grupo do WhatsApp, você se inscreva lá e espera com paciência que eu vou trazer coisas boas para vocês. Mas sinceramente, no final agora eu gostaria de saber se esse vídeo trouxe algum fruto para a sua vida, alguma coisa coerente, alguma reflexão. Escreva aqui embaixo para mim, tá bom? Eu rezarei pela sua vida para que você receba graças para ser o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Deus te abençoe e a Sagrada Família faça frutificar na sua casa o amor.